Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje a mais um vídeo introdutório à nossa nova temática, ao nosso novo projeto para este ano de 2025, intitulado Confissões Luteranas para hoje. Bem, neste nosso vídeo, como você pode notar aí no título, queremos trazer uma contextualização histórica acerca deste momento em que as confissões luteranas elas foram redigidas. E para isto eu vou fazer o seguinte: eu vou traçar junto com vocês uma linha cronológica contendo 10 eventos que julgo serem relevantes para que a gente possa ter noção do que estava acontecendo no período em que as confissões luteranas foram escritas, ok? É necessário nós termos essa contextualização histórica para que nós possamos compreender um pouco daquilo que estava acontecendo e do motivo destas confissões terem sido escritas, ok? Não pretendo me alongar tanto aqui nesta parte introdutória deste vídeo e rapidamente vamos passar então para o primeiro evento, o primeiro fato histórico que julgo ser relevante para compreendermos as confissões luteranas em seu contexto histórico. O primeiro, claro, como não poderia deixar de ser, ocorre em 1517, aquilo que nós chamamos das 95 teses, que foram ou teriam sido pregadas nas portas da igreja do castelo de Wittenberg pelo monge agostiniano Martinho Lutero. E nestas 95 teses, Lutero propõe um debate que era algo comum para os acadêmicos da época, e era deste modo que era convocado então um debate com teses. E nestas 95 teses de Lutero, nós temos diante de nós, especialmente como um assunto mais em voga, o principal assunto que direciona Lutero à redação destas teses, é exatamente o problema das indulgências. O que era o problema das indulgências? Alguém tinha pecados ou pensava que um ente querido que tinha morrido tinha pecados e precisava de alguma maneira pagar pelos seus pecados ou pelos pecados dos seus entes queridos. Então a igreja oferecia uma carta intitulada Carta de Indulgências, onde estava escrito que estes pecados estavam perdoados. Então os dias deste fiel ou do familiar pelo qual ele estava comprando aquelas indulgências, os dias passados no purgatório seriam diminuídos, ok? É claro que nós estamos observando que há uma série de heresias nestas indulgências, heresias na doutrina católica romana, especialmente no tocante a purgatório, a pagamento de perdão. Só que isso na época não era visto de tal maneira, porque aquilo que a igreja falava era lei, aquilo que a igreja dizia estava correto, se a igreja disse está falado. A questão é que Lutero estava estudando de uma forma profunda as Sagradas Escrituras, e ele observou que havia um distanciamento entre as indulgências e as Sagradas Escrituras, entre purgatório e os livros da Bíblia, que apenas um livro falava em purgatório, e este livro posteriormente nem foi considerado como canônico pelos protestantes, que é o livro de Macabeus, certo? Então Lutero vai fazer estas teses e propor um debate na igreja. Por quê? Porque Lutero queria criar uma igreja nova? Não. Porque Lutero queria acabar com a igreja católica romana? Não. Porque Lutero queria que a igreja pensasse, refletisse nas suas ações, especialmente nas ações que estavam sendo feitas
que eram contrárias às Sagradas Escrituras. E claro que isso não aconteceu. Pelo contrário, aí nós vamos para o nosso segundo evento importante nesta nossa linha cronológica, que acontece em 1521, intitulado Dieta de Worms. O que era a Dieta de Worms? Alguém estava gordo e queria emagrecer? Não. A Dieta de Worms nada mais foi do que a convocação feita pelo imperador do Império Germano, Sacro Império Romano Germânico, chamado Carlos V. O homem que simplesmente mandava e desmandava na Europa e no mundo ocidental da época. E ele convocou esta dieta exatamente em linhas gerais para que se tomasse uma decisão acerca de Lutero. É claro que Lutero imaginou que fosse uma oportunidade para que ele pudesse falar com a igreja, para que ele pudesse colocar diante da igreja que havia coisas erradas sendo realizadas, contrárias às Sagradas Escrituras. Mas a igreja não viu deste modo. A igreja romana simplesmente viu que era uma oportunidade para calar Lutero. Ou Lutero se calava, ou Lutero, digamos assim, reconhecia que estava errado nas suas teses acerca das indulgências, ou ele seria excomungado da igreja. Claro que Lutero, ele não vai se calar, ele não vai reconhecer um erro, pelo contrário, ele vai dizer: eu posso reconhecer que estou errado se for apontado por qualquer um de vocês que eu estou errado de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso não vai acontecer. Perceba que eu não estou aqui citando ipsis literis, exatamente o que Lutero diz, exatamente o que acontece em cada evento. Eu estou trazendo de uma forma um pouco mais simplificada, porque essa é a ideia. Ou seja, Lutero, ele não se calou, ele não se inclinou diante da igreja, e a igreja decretou que Lutero, ele era um homem que estava fora da igreja, ele vai ser excomungado da igreja, ele vai ser tratado como alguém que era inimigo da igreja. E que até mesmo se alguém matasse Lutero, não teria problema. Então a vida de Lutero corria sério risco. E aí o que vai acontecer é que o príncipe eleitor Frederico o Sábio vai raptar Lutero. E nem Lutero, de certo modo, vai saber o que está acontecendo. Até que ele vai estar diante dos seus algozes, que na verdade não serão seus algozes, serão aqueles que irão fazer a sua segurança, enquanto ele está, digamos assim, foragido. E aí Lutero, no ano de 1522, nós temos o nosso terceiro evento importante na história, ele vai, enquanto está foragido, lá no castelo de Wartburg, traduzir a Bíblia dos originais, o Antigo Testamento do hebraico, o Novo Testamento do grego, para o alemão. Mas, claro, não toda a Bíblia. Ele não vai traduzir o Antigo Testamento nesse ano, mas o Novo Testamento, em 1522. O Antigo Testamento, ele só finalizaria a sua tradução em 1534. Tá, mas por que este é um evento importante? Ora, porque se as pessoas simples, as pessoas do povo, as pessoas que só conheciam e falavam o alemão, tivessem acesso às Sagradas Escrituras, elas estariam muito mais protegidas de heresias e de coisas que se afastassem das Sagradas Escrituras. Um quarto ponto importante na história, nessa nossa linha cronológica sobre as confissões luteranas, do contexto das confissões luteranas, ele vai eclodir em 1525 com os anabatistas. Vai surgir este grupo, que também é um grupo de reformadores, mas reformadores radicais. Os anabatistas pregavam que um único batismo não teria valor se a pessoa pecasse. Então, ela deveria ser batizada novamente, por isso anabatistas. E eles tinham um radicalismo em vários sentidos. Eles achavam que não deveriam respeito à pátria, não poderiam servir ao exército, não poderiam fazer tantas e tantas outras coisas, deveriam se separar do mundo.
Os anabatistas, eles vão oferecer um risco para a reforma protestante, para a reforma luterana, porque eles estavam não apenas se afastando daquilo que não era bíblico na igreja romana, mas eles estavam se afastando de tudo, até mesmo daquilo que era bíblico. Então chegamos ao nosso quinto evento histórico importante nesta linha cronológica das confissões luteranas, que ocorre em 1529, com o colóquio de Marburgo. Nesse colóquio vão estar envolvidas duas grandes lideranças, Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio, um reformador suíço, e eles vão discutir a respeito da ceia, da Eucaristia, mas eles não vão chegar a um acordo, porque para Lutero era a presença real, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes em com e sob o pão e o vinho, enquanto que para Zwinglio é apenas simbólico, o corpo e o sangue de Cristo não estão verdadeiramente presentes na ceia. Perceba que está acontecendo vários movimentos na Europa como um todo e também na Alemanha. Claro que na Alemanha o que prevaleceu foi o luteranismo, mas também vai ter anabatistas, também vai ter porções de calvinistas ali, além dos católicos que já viviam lá. Então, isso está virando uma combustão, várias ideias, várias doutrinas. E é muito complexa essa situação, porque muita coisa está acontecendo na Europa neste período. Há também a presença dos turcos que estão invadindo a Europa, especialmente pelo lado da Hungria. Muita coisa está acontecendo, exatamente por conta disso que vem o nosso sexto evento importante na história, que ocorre em 1530, que talvez seja o mais importante para essa nossa linha cronológica das confissões luteranas, que é a Confissão de Augsburgo. Nós vamos estudá-la de uma forma detalhada em breve. Eu não quero entrar em muitos detalhes históricos aqui neste momento, só podemos entender que ela é a primeira confissão luterana. Para os luteranos ela não é apenas uma confissão luterana, ela é uma confissão ecumênica, porque todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo e na palavra não podem se opor a nada que está presente ali na Confissão de Augsburgo. E na verdade ela acontece porque o imperador Carlos V ele vai convocar este concílio para que as principais lideranças, os príncipes, pudessem propor um documento que reunisse as principais ideias, doutrinas teológicas acerca do que estava se crendo, certo? Para que houvesse então algo mais homogêneo, né? Algo mais unificado, que era muitos grupos e que muitos não se entendiam, e era necessário, segundo Carlos V, que houvesse essa unificação, até por conta da ameaça dos turcos. Vamos então para o nosso sétimo evento histórico importante, que não vai acontecer apenas em um ano, vai de 1545 até 1563, que vai ser o 19º concílio da Igreja Católica, que é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele não vai ser um concílio para analisar as ideias protestantes, as ideias reformistas e pensar assim, não, isso aqui serve, isso aqui não serve, vamos concordar com os luteranos aqui, vamos discordar com os luteranos acá. Não. O Concílio de Trento nada mais é do que uma reação à reforma luterana, à reforma protestante. É uma reação. Então, o que vai acontecer é que o luteranismo vai ser tratado como uma heresia. Os protestantes vão ser tratados como hereges. E no Concílio de Trento vai se solidificar uma reação católica romana aos protestantes. Certo? Inclusive vai surgir dali o catecismo da Igreja Católica. Vamos para o nosso oitavo evento importante na história, que é algo que acontece em 1546, a morte do reformador Martinho Lutero em Eisleben. Lutero morre, ele deixa um grande legado, seus escritos
e também reformadores que com ele estavam, reformadores luteranos. O ponto é que, claro, com Lutero vivo, há uma liderança não apenas carismática, não apenas uma liderança no sentido administrativo, no sentido político, mas uma liderança no sentido teológico, uma palavra firme e forte que, digamos assim, era consultada quando havia uma dúvida. Mas com a morte de Lutero, os luteranos meio que ficam assim, e agora? Há alguns grupos que vão se levantar e vai haver um burburinho entre os luteranos que vai ser necessário não apenas a Confissão de Augsburgo, como outros escritos que nós temos no livro de Concórdia. Mas essa nem é a questão. A questão é que neste período o luteranismo ainda não era algo reconhecido pelo imperador. Por isso, em 1555 vai acontecer também um evento histórico de extrema relevância para o luteranismo, para as confissões luteranas, que é a chamada Paz de Augsburgo. O que é a Paz de Augsburgo? Foi um tratado assinado entre Carlos V e as forças da Liga de Esmalcalde. Depois nós vamos estudar os artigos de Esmalcalde, nós vamos entender melhor. E foi redigido exatamente em Augsburgo, por isso a Paz de Augsburgo. Tem aí uma importância essa cidade, né? Não apenas pela Paz de Augsburgo, mas também pela Confissão de Augsburgo. E o resultado deste tratado foi o estabelecimento da tolerância dos luteranos no Sacro Império Romano Germânico, e de acordo com a política do que ficou convencionado como cuius regio ejus religio, ou seja, a religião de um território seria a religião do seu príncipe. Então a gente às vezes fica, então houve a liberdade total, a tolerância para os luteranos, mais ou menos, porque a gente sabe que a Alemanha naquele período nem era conhecida assim como a Alemanha, não havia uma unificação, havia vários territórios, pequenos territórios, onde quem liderava eram os príncipes eleitores. Em cada um desses territórios, a religião que iria predominar era a religião do príncipe. Então, se o príncipe fosse luterano, a região seria luterana, os seus súditos seriam luteranos. Se o príncipe fosse calvinista, a religião seria calvinista, os seus súditos seriam calvinistas. Se o príncipe fosse católico, a religião seria católica, os seus súditos seriam católicos. Por livre e espontânea pressão, você deveria seguir a religião de quem manda em você. Basicamente isso. E por último, nosso 10º evento importante nesta linha cronológica das confissões luteranas é exatamente a publicação daquilo que eu já mostrei no último vídeo, no primeiro vídeo dessa nossa série, o livro de Concórdia. Certo? E que nós iremos estar estudando ao longo deste nosso novo projeto, as confissões luteranas para hoje. Eu sei que é um vídeo um pouco assim, mais maçante, com história, com datas, mas eu creio que era importante ter um pouco dessa contextualização. A Europa estava em combustão, a Alemanha estava esfacelada, havia múltiplas divisões, e por isso as confissões luteranas vão ser de suma importância para a unificação da doutrina e para que as pessoas pudessem seguir de fato a verdadeira fé cristã baseada nas Sagradas Escrituras e também com o auxílio das confissões. Recapitulando então, os 10 eventos. Primeiro, as 95 teses de Lutero de 1517. Segundo, a Dieta de Worms de 1521, onde o imperador definiu o destino de Lutero. Terceiro, a tradução do Novo Testamento de Lutero em 1522. Quarto, o levantamento dos anabatistas, que serão aqueles reformadores mais radicais. Quinto, o colóquio de Marburgo de 1529, que é a tentativa de diálogo entre Lutero e Zwinglio a respeito da ceia, que infelizmente não vão chegar a um acordo. O sexto,
A Confissão de Augsburg, 1530, o sétimo, o Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563, o oitavo, a morte de Lutero, em 1546, o nono, a Paz de Augsburg, 1555, e o décimo, a publicação do Livro de Concórdia, em 1580. Eu espero que este vídeo tenha sido elucidativo e esclarecedor para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto Confissões Luteranas para hoje. Semana que vem retornamos com mais um vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.